gratidão, sabe, no coração, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Porque nada disso seria possível sem Ele. Tudo só é possível por causa dEle. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Nessa hora nós queremos glorificar o Teu nome. Queremos engrandecer o Teu nome, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. E nessa hora, Espírito Santo, eu quero te pedir o discernimento que vem do Senhor para tratar da Tua palavra. Não é sobre mim, Senhor, não é sobre a minha inteligência, mas é sobre aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, se apodere da minha vida por completo. Que não seja eu, mas que o Senhor fale aos nossos corações. Como nós estamos aqui, Senhor, disponíveis para te ouvir nessa noite. Fala, Senhor, aos nossos corações. Essas pessoas que aqui estão não vieram simplesmente me ouvir, elas vieram ouvir a Tua voz. É por isso que o Senhor, é por isso que nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Porque com certeza nós sairemos daqui totalmente diferente da forma que entramos. Obrigado por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa noite é suportando a pressão. Por favor, olhe para quem está do seu lado e faça essa pergunta a ele: você está passando por pressão? Mas pergunte mais forte a ele: irmão, você está passando por pressão? Rapaz, a verdade é que se a gente começar a falar aqui, vai sair uma pior do que a outra, viu? É ou não é? Se a gente for falar aqui dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas lutas, das nossas angústias, meu Deus do céu, se eu começar, daqui a pouco vem um pior do que eu, e outro pior do que eu, e assim vai, sabe? Mas o bom em tudo isso é que a pressão faz alguma coisa com a gente. E é sobre isso que a gente vai aprender hoje. Eu não quero já começar a entrar em alguns pontos da mensagem, mas antes é necessário a gente compreender algumas coisas. A realidade é que todos nós sofremos. A realidade é essa. Uns, em alguns momentos, esse sofrimento vem de forma mais agressiva. Mas o sofrimento de forma agressiva vai chegar para todo mundo, para todos nós. E é importante a gente começar a entender, como eu falei, todos nós sofremos. Sofremos muitas vezes a perda dos filhos para as drogas, para a bebida, para a prostituição. Perdemos algumas vezes entes queridos para o câncer, para tantas doenças que existem aí. Temos crises financeiras que chega a certo momento que parece que é o fim. Principalmente para nós homens, né? Muitas vezes. Porque o homem às vezes tem mais isso, né? Poxa, eu tenho que sustentar a minha casa. Eu tenho que prover a minha casa, sabe? E se tem uma área que ataca de verdade o homem, é a área financeira. Quando ele se vê sem condição de fazer as coisas, meu Deus, ele já começa a tremer na base, não por ele, mas porque ele sabe da missão dele, que ele precisa sustentar aqueles que estão com ele. Todos nós temos sonhos. E muitas vezes esses sonhos são adiados 1, 2, 3 vezes. Esses sonhos vão sendo prorrogados. E a gente fica pensando, e a gente começa a pensar que Deus nos esqueceu. E a gente começa a se indagar, a gente começa a se perguntar o que é que eu estou fazendo de errado. Sabe, a gente começa a entrar agora num momento bem escuro da nossa história, da nossa vida. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje, nessa noite, para dizer a você: suporte a pressão. Porque existe algo muito especial depois da pressão. Sabe, o seu coração pode estar aí rasgado, amargurado. Sabe, só Deus sabe aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando. Sabe, mas uma coisa eu sei: aqueles que são do Senhor, quando eles passam por pressão, a finalidade não é a tua destruição. A finalidade é a tua aperfeiçoação. Deus quer te aperfeiçoar.
Todos nós precisamos ser aperfeiçoados. Todos nós. E para que isso aconteça é necessário... Como é que a gente faz para que o ouro se transforme numa aliança? Para que o ouro se transforme no seu estado mais puro, o que é que a gente tem que fazer? Colocar ele no fogo. O fogo faz com que o ouro deixe ele no seu estado mais puro. Ele purifica. Uma das funções do fogo é exatamente essa, é a purificação. E fogo é sinônimo de calor, alta temperatura, pressão. Tem coisas em nós que só estarão no lugar certo depois que a gente passar por certas coisas. Então calma. A primeira coisa que eu quero dizer a você é: talvez você tenha chegado aqui com o coração, sabe, lá nas alturas, mas eu quero já começar a dizer a você: calma. Existe chance, oportunidade para tudo. Existe jeito para tudo, sabe? Muitas vezes a gente diz assim, né? Eita, só não tem jeito para a morte. Tem jeito para tudo, não é um jargão que a gente diz, né? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, né? Mentira. Até para a morte tem jeito. Lembra que o nosso Senhor morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje está vivo. Muitas vezes podem ter dito a você: olha para o teu casamento, olha para isso, para aquilo, para os teus filhos, para alguma área da tua vida, não há mais chance. Ei, isso é mentira. Não há mais esperança. Disseram talvez para você. Isso é uma tremenda de uma mentira. Porque a nossa esperança não morre. A nossa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. A nossa esperança sim um dia morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou e hoje vive. Então calma, vai dar certo. Olhe para quem está do seu lado. Seja a boca de Deus nessa hora, irmão. Eu não estou aqui somente para ficar, sabe, falando. Não, você também pode ser boca de Deus. Comece a olhar para quem está do seu lado aí e diga a ele: ei, vai dar tudo certo. Suporte a pressão. E quando nós começamos a falar de pressão, se repentinamente você se vê numa situação complicada, onde parece que tudo está dando errado, fique atento. No momento da pressão, não deixe com que a situação empurre você para baixo. Mas o que você precisa fazer no momento da pressão é ficar de olhos abertos. Porque geralmente no momento da pressão, o Senhor está nos dando um sinal para que a gente examine com cuidado as áreas da nossa vida que estão paralisadas. Ei, o Senhor te criou com um dom, com um talento, com uma finalidade. Tem coisa aqui que eu não vou fazer, mas você vai fazer. Essa é a graça da igreja, do corpo de Cristo. O que seria da mão sem o braço? O que seria da cabeça sem o pescoço que dá a sustentação? Percebe? No reino de Deus não existe maior nem menor. Todos nós fomos criados com um objetivo e com uma função. Por isso não se desespere. Lembre-se, há um propósito. Diga isso, feche os seus olhos, diga isso para você mesmo. Há um propósito eterno. Diga isso para você mesmo. Há um propósito eterno para todas as coisas. Há um propósito eterno para todas as coisas. Amém? E por mais que você não esteja compreendendo hoje qual é o propósito, porque é verdade, muitas vezes a nossa luta toda é essa. A gente só vê o conflito, a gente só vê o problema, a gente só vê a situação difícil, a gente fica: Deus, qual é o propósito que tem nisso? Lembra o que Hebreus diz? Sem o que é impossível agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus coloca você no meio da tribulação porque Ele quer exercitar a sua fé. Por isso mesmo Ele diz aos discípulos: olha, se vocês tivessem fé
do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte: sai desse lugar e vai para lá, e ele iria. Você já viu um grão de mostarda? Bem miudinho. Jesus está dizendo que a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. É por isso que quando as lutas e as tribulações vêm, a gente treme na base. Sem contar que a nossa fé já não é tão grande assim. E quando a gente vai ver, o nosso relacionamento com Deus também não está como deveria estar. Eu não estou lendo a palavra como deveria ler. Eu não estou orando como deveria orar. E isso tudo faz com que eu me sinta no deserto, abandonado por tudo e por todos, quando na verdade o que existe é um Pai que cuida de você e que nunca te abandonou. Por isso você está aqui hoje. Se você olhar para trás, você vai ver muita coisa que você passou. Começa a olhar para trás aí, começa a ver tanta coisa que tu passasse, tanta coisa que tu enfrentasse, tanto problema, tanta situação difícil, que talvez outras pessoas já estariam loucas se tivesse passado por certas situações que você passou. E o fato de você estar aqui hoje é porque o Senhor tem te sustentado, é porque o Senhor tem te guardado. Então coloca o teu coração nele. Eu já quero entrar no primeiro ponto. Quando os problemas chegam. É bom, irmãos, quando os problemas chegam. Tem problema que é simples de resolver, né? Tem problema que é muito fácil de resolver. Mas tem problema, irmão, que a gente se desespera tanto ao ponto até de pensar que Deus nos abandonou. Dentro do que a gente está falando, o tema suportando a pressão, quando os problemas chegam, tem uma pessoa na Bíblia que eu quero usar agora como exemplo. E não tem pessoa melhor do que essa que eu vou dizer a vocês agora, que passou por tanta pressão, que passou por tanto sofrimento, que passou por tanta luta e suportou a pressão. Existe uma pessoa na Bíblia, sabe quem é? Jesus Cristo. Pense em alguém que passou por pressão. É Jesus Cristo. Por favor, abra sua Bíblia. João capítulo 12. João capítulo 12, a partir do verso 20. João capítulo 12, a partir do verso 20. Vai dizer assim: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada... Vamos ler junto? Então Jesus se dirigiu a eles dizendo o quê? Você sabe o que Jesus estava dizendo aí? Chegou a hora de morrer. Jesus estava dizendo, olha, chegou a hora da pressão. Quando o problema chega, chegou até para Jesus. Continuando o texto. Em verdade, o verso 24, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Sabe, os problemas tem hora que eles chegam, e a gente vai ler ainda outros textos, mas nesse momento aqui Jesus está dizendo, olha, é chegada a hora. Sabe, Deus tem uma programação para todos nós. Existe uma agenda do céu, existe uma agenda de Deus para cada um de nós, sabia?
tem coisa que não tem como fugir. Perceba, o próprio Cristo não fugiu, o próprio Cristo não pôde fugir, ele tinha que cumprir. Percebe? Lembra no momento que Jesus estava no Getsemane orando, antes da sua crucificação, e ele diz: Pai, se for possível, faz o quê? Passa de mim esse cálice. Mas ele diz: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus entendia, o próprio Deus encarnado, Jesus, ele entendia que tinha que passar pela pressão para que vida fosse gerada. Ei, a pressão aponta para algo. Está sendo gerado algo. Jesus é tão pressionado, sente tanta, sabe, meu Deus, eu fico imaginando o que Jesus não sentiu, a ponto de suar lágrimas de sangue, a ponto de suar sangue, né? Lágrimas de sangue não, perdão. A ponto de suar sangue, a pressão, sabe, sobre ele, o peso do pecado sobre ele. Em momento algum ele abriu mão de tudo aquilo que ia enfrentar, de tudo aquilo que ia passar. E nós muitas vezes não somos assim. A primeira pressão a gente já quer entregar os pontos. Hoje os relacionamentos, por exemplo, os casamentos estão descartáveis. Sim ou não? Ah, tem um problema, separa. Casa, se der certo, beleza. Se não der certo, separa. Hoje parece que a gente está numa sociedade realmente plástica, sabe? Que é muito fácil de ser rompida. Está faltando pessoas, sabe, comprometidas de fato com a palavra, mas eu creio que não aqui, amém? Eu creio que aqui nós temos pessoas comprometidas com o Senhor e com a palavra, pessoas que vão passar pela pressão. Ei, talvez o teu filho esteja numa situação complicada no mundo, te dando trabalho, fazendo isso, fazendo aquilo, eu não sei, talvez é um parente, eu não sei o que é. Suporta a pressão, ora, que é o que a gente não quer fazer. Vamos orar mais, igreja. Vamos ler mais a palavra, igreja, porque é do Senhor que vem a força para suportar as pressões. O próprio Jesus, onde ele estava antes de ser crucificado? Onde ele estava? Ele estava no Getsemane orando. Sabe o que era que Jesus estava ensinando a gente? Ele estava dizendo: no seu momento de pressão, entra no teu quarto e faz lá o que Mateus 6 vai falar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que em secreto te vê. O que falta muitas vezes é isso. É que muitas vezes quando a gente está passando pela pressão, a gente às vezes é muita tagarela. Aí vai contar coisa a quem não deveria contar. Aí termina piorando, termina estragando tudo. Ei, vai contar o teu choro e os teus lamentos, sim, para pessoas de confiança, pessoas de Deus e para o Senhor. Vai chorar nos pés de Deus. A gente precisa aprender, sabe, a se humilhar diante dEle, a chorar, sabe, contando para Ele como se estivesse falando de fato para um amigo. Na verdade Ele é o nosso maior amigo. Porque a gente quer contar para todo mundo, a gente vai para Instagram e a gente está na geração disso hoje, né? Como se não bastasse, o cara está lá passando a maior tragédia na vida. E ainda tem pessoas que usam disso, sabe para quê? Para se promover, para ganhar like, curtida. Tá passando, a família tá uma desgraça, de perna para cima ela tá lá. Não, porque fulano fez isso comigo e não sei o que, 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 sabe? Sim. E o que é que isso vai te ajudar, pelo amor de Deus? Isso vai mudar o que a tua casa? Isso vai transformar o que o teu lar? Vai contar para quem tem o poder de mudar a tua história. A gente está perdendo muito tempo falando que não deve e somente expondo a nossa vida. Depois, para reverter, dá trabalho, viu? Quando começa por aí o zum. Fulano é assim, ciclano é assim. Aí sabe como é que acontece? A pessoa cai logo agora numa depressão. Começa a se achar agora desprezível. Começa a se achar isso e aquilo. Porque as pessoas agora estão sabendo de tudo da vida dela. Mas eu creio, sabe, que o Senhor está nos levando a esse lugar de entendimento.
sabe? Para a gente fechar mais a nossa boquinha, sabe? Não dar ouvido a certas pessoas. Ó, tem gente que vai chegar para falar coisas a você que é somente para terminar de destruir a tua vida. E vai chegar como bonzinho, viu? Vai chegar como, porra, rapaz, infelizmente, né? Tu tá passando, meu Deus, tal, sabe mais a intenção do coração. Tem certas pressões, tem certas coisas na vida da gente que a gente precisa aprender que somos nós e Deus. É necessário a igreja, sabe, aprender a maturidade cristã. Tem coisas que é a gente e Deus. Mas Jesus, o nosso Cristo, o nosso amado Cristo, por nós suportou toda aquela pressão. E não somente essa primeira pressão que a gente falou, que é quando o problema chega. Mas aí Jesus enfrenta uma outra pressão, a pressão da traição. João capítulo 13, o verso 21, só passa uma folha da sua Bíblia. João capítulo 13, o verso 21. Olha o que vai dizer. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 27. Olha o que vai dizer. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito. Talvez você esteja aqui hoje assim, com o coração angustiado. Está vendo? Até Jesus passou por isso. Calma, vai dar certo. Olha para quem está do teu lado e diz aí, ei, calma, vai dar certo. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Até Jesus foi traído. Jesus foi traído não por de fora, não por gente de fora. Jesus foi traído por um próprio discípulo que caminhava lado a lado com ele. Sim, às vezes nós seremos traídos. Ei, espere a traição daqueles que estão perto. Vixe, que palavra forte. É exatamente isso. Jesus foi traído, irmão, por que a gente não vai ser? Jesus deixa uma lição com isso aí pra gente. Sabe qual é? Cuidado em quem você confia. Aprenda, essa é a época, sabe, que nós precisamos desenvolver um dom, de forma a buscar a Deus, sabe, para desenvolver esse dom de uma maneira superior. Não é falar em línguas. Não tenho nada contra falar em línguas, tá certo? Não é porque a gente pensa logo que é falar em línguas. Mas não é falar em línguas. É o discernimento espiritual. Nós estamos nos dias onde nós precisamos urgentemente do discernimento espiritual. É a pessoa estar do teu lado, caminhando contigo assim, sabe? E você está olhando para ela assim, ela está se pintando todinha de boa. Mas Jesus está dizendo a você dentro do seu coração assim: não acredite. O coração, existe até um ditado que diz assim, né? O coração do homem é terra que ninguém anda. Na verdade, Jesus anda, né? Jesus não só anda. Jesus pega o coração de pedra, bota um coração de carne. Sabe aquela pessoa que é difícil, que é resistente, que é não, porque não sei o que. Um dia ela vai se quebrar. Um dia Jesus pega ela. Um dia Jesus marca um encontro com ela. Sabe, faz tudo novo. Aquilo que ela achava e dizia: eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Aí Jesus chega para ela e mostra que você vai fazer.
Isso é a maior meninice do mundo, sabia? É a gente ficar nessa, não, porque é a maior meninice do mundo. Chega uma hora que Jesus marca um encontro com a gente, meu amigo, e vira a gente do avesso. Era melhor que a gente tivesse ficado calado. Sabe por quê? Porque agora diante das pessoas todo mundo vai dizer, olha ali, ó, quem dizia que não fazia isso, agora como é que tá? Tem coisa que é melhor a gente se manter calado. Ei, deixa eu te dizer, Jesus é traído, nós vamos ser traídos. Jesus foi traído por um de perto, por Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, e nós estamos esperando muita coisa das pessoas. Essa é a verdade, irmãos. Pode ser pesado, pode ser forte, mas é a pura realidade. Você, talvez, se você vivesse já esperando a decepção, você se decepcionaria muito menos. Sabe por que a gente se decepciona tanto? É porque a gente coloca confiança demais em pessoas imperfeitas. A sua confiança precisa estar em Jesus Cristo. Tire o seu coração de pessoas. Eu não estou dizendo aqui que você não vai ter amigos, que você não vai amar pessoas. Não é nada disso. Só estou dizendo que a sua confiança precisa estar em Deus. E Jesus, qual foi o primeiro problema? O momento onde o problema chega. A hora que o problema chega. Depois a traição. E em Marcos capítulo 14, o verso 48 e o 49 diz assim, Jesus lhes disse, vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Agora o versículo 50. Por favor, coloca aí. Marcos 14, o verso 50. Vamos ler junto? Meu Deus. Além de ser traído, além de sofrer sozinho as pressões, as dores, quando o problema chegou, agora ele é também abandonado. Todos o abandonaram. Todos o deixaram. É assim ou não é na nossa vida? Tem momento que a gente se sente sozinho, abandonado por tudo e por todos. Mas saiba de uma coisa, meu irmão. É exatamente nesse momento, quando todos te deixam, que Jesus permanece ao teu lado. Que Jesus permanece com você. Os problemas chegaram, e chegaram sim, até para Jesus. E por isso que ele mesmo disse em João capítulo 16, o verso 33, falei estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, porque eu venci. O que Jesus está dizendo para você nessa noite é, calma, tenha coragem, suporte a pressão, e vai dar tudo certo. Já quero entrar no ponto 2. Qual foi o primeiro tópico? Qual foi o primeiro tópico? Quando o problema chega. O segundo tópico: prepare um pouco de vinho. Você sabe o que significa vinho na Bíblia? Alegria. Prepare um pouco de alegria. Vamos dar um sorriso, vocês estão muito assim. Dá um sorriso, esse sorriso assim, bem bonito. Prepare um pouco de alegria. E no meio da pressão, prepare alegria. O Senhor é aquele que prepara uma mesa, um banquete no deserto, meu amigo. Lembra? Quando o povo estava caminhando no deserto, Ele fez maná cair do céu. Ele manda coluna de fogo à noite. Ele manda coluna de nuvem durante o dia. Ele é aquele que nos sustenta. Ei, irmão, no meio do problema, sorria.
Já viu aquela plaquinha que diz assim: você está sendo filmada? Sorria. Sabe, a mesma coisa que Deus está dizendo para a gente hoje. Imagina que tem uma plaquinha que Deus está dizendo para a gente hoje assim: ei, você está sendo filmado. Sorria. E foi exatamente por isso que em João capítulo 14, coloca aqui, olha o que Jesus vai dizer. Perceba que em João, nós lemos João capítulo 12, João capítulo 13, e a gente vê o sofrimento, a gente vê o abandono, a gente vê a traição, a gente vê tudo isso a respeito de Jesus. Mas no capítulo 14, a partir do verso 1, olha o que Jesus diz: que o coração de vocês não fique angustiado. Meu Deus, como é isso, hein? Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E ele começa dizendo, o capítulo quer: não se turbe, não perturbe o seu coração. Mesmo depois de ter passado abandono, mesmo depois de ter sido traído, mesmo depois de ter sido escanteado, ele começa a dizer para nós: ei, você foi escanteado, você foi traído, você foi abandonado. E ele começa a dizer hoje para a gente: não perturbe o seu coração, calma, creia em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Ei, o problema é, qual o seu foco? O que de fato te faz feliz? Talvez os seus olhos estejam muito focados nas coisas terrenas, mas chegou a hora de elevar os olhos para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é exatamente por esse entendimento que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 4, ele vai dizer: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E ele continua dizendo, a partir do verso 12: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, são pessoas, sabe, que não se deixam afetar pelas circunstâncias. São homens, sabe, tão comprometidos com o Senhor, que não se deixam afetar por circunstâncias, porque o coração dele está em Deus, num lugar bem seguro e bem guardado. E ele continua dizendo, por isso, o mesmo apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Corinto, ele continua afirmando no capítulo 4, de 2 aos Coríntios, a partir do verso 16, ele começa a dizer: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Para onde você está olhando? Paulo estava olhando para as coisas eternas. Para onde nós estamos olhando? Exatamente por isso, o salmista Davi, no capítulo 46, por favor, coloca aqui. Quero que vocês leiam juntos. Vamos ler todo mundo junto. Salmos capítulo 46, a gente vai ler do verso 1 ao verso 11. Vai chegar, vai chegar. Salmos 46, do verso 1 ao verso 11. Amém. Glória. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Deus
é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e esfumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler isso mais forte. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pegue na mão de quem está do seu lado e vamos ler isso mais forte ainda. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Ele é o nosso refúgio. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Qual foi o primeiro ponto? Quando os problemas chegam. Qual foi o segundo ponto? O que é o vinho? Em meio aos problemas, alegre-se no Senhor. Espere ficar tudo bem para se alegrar, não. No meio dos problemas, alegre-se no Senhor. E para a gente finalizar, o ponto 3. Diga assim: ser esmagado não é o fim. Diga de novo: ser esmagado não é o fim. É muita pressão, né? É muita pressão, é muita coisa. A gente sabe tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente enfrenta, mas vai dar certo. Isaías capítulo 53, perdão. A partir da parte B do versículo 2, começa a dizer assim: ele não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, meu Deus, e sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e o oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembre-se que Isaías está começando aqui. Isaías, na verdade, ele está profetizando. Isaías falou isso aqui 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. E ele já estava profetizando a respeito de quem ele era, de que ele teria que passar por todo sofrimento, por toda angústia, que ele seria rejeitado pelos homens. Mas é interessante que no verso 5 ele diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E o que? Esmagado
por causa das nossas iniquidades. Deixa eu te dizer, ser esmagado não é o fim. Ele foi esmagado com um objetivo. E que objetivo? Preste atenção. Agora Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, vai mostrar para que ele foi esmagado. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não o considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E por isso, o que foi que aconteceu? Porque ele se humilhou, por isso, porque ele foi esmagado, por isso, porque ele foi pisado. Olha o que aconteceu, verso 9 vai dizer: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, a finalidade de nós sermos esmagados é porque o Senhor vai nos exaltar. Assim como o Senhor fez com Cristo, Ele faz também conosco. Assim como Ele esmagou Cristo e Cristo foi exaltado, Ele também faz assim com a gente. Ele esmaga a gente, para que a gente chegue à nossa melhor versão. Afinal de contas, nós somos cristãos, sim ou não? E a palavra cristão significa ser um pequeno Cristo. Então, se nós somos pequenos Cristos, nós seremos esmagados como Ele foi. João capítulo 19, se você perceber, eu peguei uma sequência de capítulos em João. João capítulo 19, a gente já está finalizando. A partir do verso 17, fala a respeito da crucificação. E com isso eu quero mostrar a você que ser esmagado não é o fim. Provar na vida de Cristo que ser esmagado não é o fim. Através da vida de Cristo a gente consegue compreender, sabe, que mesmo quando somos crucificados, sabe, quando somos escanteados, abandonados, sabe, isso não é o fim. A crucificação, verso 17 de João capítulo 19, diz assim: Jesus, carregando Ele mesmo a sua cruz. Eu vou ler de novo. Jesus, carregando o quê? Jesus, carregando Ele mesmo o quê? Jesus, carregando Ele mesmo a sua cruz. Por isso Ele nos disse: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga, porque Ele carregou a dele. Cada um é necessário carregar a cruz. Saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Verso 18. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus, o Rei dos Judeus. Esse foi o momento da crucificação de Jesus, o momento onde Jesus foi esmagado. Meu Deus, irmão, Jesus caminha cerca de 3 quilômetros com uma cruz. Se isso não é ser esmagado, eu não sei o que é. Caminha cerca de 3 quilômetros com uma cruz. E olha que a madeira daquela época não era a nossa madeira hoje não, viu? Compensado, acho que não tinha nem compensado na época. Era madeira mesmo, irmão. A cruz com certeza era muito pesada. A cruz também não foi preparada para ele. A cruz, só morria na cruz os ladrões, assassinos, malfeitores. A cruz foi preparada, sabe para quem? Para Barrabás. Mas quem escolheu Jesus? O povo. E parece que continuam da mesma forma, né? Escolhendo crucificar Cristo, mas abraçar as paixões e tantas outras coisas. Mas Jesus caminha durante
3 quilômetros com essa cruz pesada. Uma coroa de espinhos é colocada na sua cabeça. Na coroa, cada espinho era mais ou menos do tamanho do meu dedo. Que quando eles colocavam sobre a sua cabeça, para que ela criasse sustentação, era necessário cravar. Cravaram os espinhos na cabeça de Jesus. Como se isso não bastasse, ainda pegaram os chicotes de couro com pontas de ferro e começaram a chicoteá-lo. E cada vez que o chicote vinha nas suas costas e cravava, e quando puxava, levava junto um pedaço de carne, tira de couro das costas de Jesus. Sim, ele foi esmagado. Pedaços, sabe, os pregos do tamanho disso aqui, irmão, para cravar as suas mãos e cravar os seus pés. Sim, Jesus foi esmagado. Ele sofreu naquela cruz, pendurado no madeiro. E quando a sua parte superior cansava, ele se sustentava sobre os pés. E quando os pés cansavam, agora ele jogava para a parte superior. E que sofrimento! Que dor! Exatamente como Isaías predisse há 700 anos atrás. Ele é homem de dores, que sabe o que é padecer. Com tudo isso, chega agora a sua morte. Ainda no mesmo capítulo, verso 28, vai dizer assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: tetelestai, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Jesus foi esmagado. O que nós temos feito por Ele? Irmãos, que esse momento seja um momento de confronto para cada um de nós. Jesus passou por tudo isso, e o que nós temos feito por Ele? Isso não é um momento onde, não, porque o pastor quer desafiar. Não. Isso é um momento onde nós, lendo as Escrituras, precisamos ser confrontados por ela e olhar para as nossas ações. Ele passou por tudo aquilo, e o que nós fazemos por Ele? A gente não consegue deixar uma besteira, não vou nem citar. Muitas vezes a gente não consegue deixar uma besteira por amor a Ele. A gente vive discutindo se música secular pode ou não pode. A gente vive discutindo se tatuagem pode ou não pode. Na verdade, a igreja está tão carnal que parece que ela não consegue viver sem essas coisas. Mas eu creio, sabe, que o Senhor está levantando uma igreja, um povo que está olhando para Ele, que está começando a enxergar tudo aquilo que Ele fez de fato por ela, e que vai começar a se posicionar de acordo com o que Ele manda. Eu falei da crucificação, da morte. Coloca um sorriso no seu rosto agora. Agora nós vamos falar da melhor parte. Você pode começar a aplaudir Jesus? Comece a aplaudir a Ele com força, com força. Jesus, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós, Jesus. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos nada sem a sua pessoa. Obrigado porque nem a morte foi capaz de detê-lo. Agora nós vamos para João capítulo 20, a partir do verso 11, a ressurreição do nosso Senhor. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à
cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Nossa, primeiro, irmãos, quando eu estava lendo isso aqui em casa, eu confesso a vocês que eu comecei a chorar. Sabe por quê? Olha o sentimento que Maria tinha no coração. Olha o que ela diz: porque levaram o meu Senhor. Ela diz: porque levaram o Senhor? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Verso 14. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Irmão, eu não sei se você percebeu o que esse texto acabou de falar. Quando Jesus chama Maria de mulher, ela não consegue enxergar, ela não consegue compreender que era Jesus que estava ali. Mas chega o momento que Jesus diz assim: Maria. Ei, sabe quando tudo muda? Quando Jesus começa a chamar a gente pelo nosso nome. Quando Jesus chama a gente pelo nosso nome, os nossos olhos são abertos e a gente começa a contemplar quem Jesus é. E sabe o que significa ser chamado pelo nome? É quando nós temos uma experiência verdadeira com Cristo. É quando nós conhecemos a Cristo, quando os nossos olhos são abertos. Eu creio que Jesus nessa noite está começando a chamar aqui João, Pedro, Alessandro, Paulo. Começa Jesus nessa noite a tirar a venda dos olhos. O processo do esmagamento é somente para que Deus possa tirar o melhor que há dentro de você. Eu quero que você saia daqui hoje com o coração em paz, sabendo que toda luta que você está passando, nem toda luta que a gente passa é o diabo, irmão. Tem lutas que a gente passa porque Deus está esmagando a gente, para tirar da gente o melhor. Lembra da águia? Quando os seus filhotinhos estão no ninho, e ela vai dando de comida, ela vai pegar e volta. As mamães já ficam assim, né? Olhando assim: ah, meu Deus. E ela vai buscar a comida, sabe? E volta e traz o alimento para os seus filhotinhos. Mas chega um momento que a águia começa a ver os filhotinhos. Ah, já estão grandinhos. Olha, já estão com bastante pena. Já chegou o momento, sabe, deles começarem a aprender a voar. Aí sabe o que é que a águia começa a fazer? A águia começa a rodear o ninho, porque o ninho da águia é feito de espinhos. E a águia agora começa a rodear o ninho e começa a espetar, começa a empurrar os espetos para dentro do ninho, fazendo com que os seus filhotes agora comecem a voar. Ei, Deus começa a dizer a gente hoje: ei, chegou a hora, acabou a hora de ser menino. Já passou do tempo de crescer em maturidade com Deus. Ele vai começar a espetar você, para você entender, sabe, que é necessário avançar, que é necessário voar. Para finalizar, Romanos 8. Eita Deus, esse texto é maravilhoso. Ser esmagado não é o fim, amém? Ser esmagado não é o fim, amém? Amém. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quero fechar com isso aqui, para fazer com que esse texto sirva de base para você, de que nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tribulação alguma, traição alguma, manipulação alguma, sofrimento algum, inveja alguma pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porém, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler junto esse texto, verso 37 ainda, vamos lá, igreja. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir a Jesus. Glorificado seja Jesus. Feche os seus olhos, irmão. Eu não sei as pressões que você está enfrentando. Eu não sei as situações difíceis que você está enfrentando. Mas existe um Pai que te vê, que tem contemplado tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem enfrentado. Sim, tem coisas que talvez você esteja passando porque falta uma mudança na sua postura. Tem coisas que você está passando porque talvez você esteja provocando. Mas tem coisas que Deus está esticando você. Tem coisas que o Senhor está te levando a um lugar. Ele nos leva ao deserto para falar de amor. Sabe, chegou um momento que Pedro viu Jesus em meio ao mar revolto. E olhando Jesus, os discípulos começaram a perguntar: será que é um fantasma? Porque Jesus vinha caminhando sobre as águas. E enquanto Pedro estava com os olhos em Cristo, ele começa a caminhar sobre as águas. Enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, ele começa a caminhar sobre as águas. Por isso, nessa noite, sabe, o Senhor, Ele te chama e tira os teus olhos do que fizeram com você. Tira os teus olhos das palavras difíceis que lançaram contra você, que fica, sabe, rondando a tua mente. Tira os teus olhos, sabe, das situações complexas que você viveu, seja com um líder na igreja, seja com o pai, seja com a mãe, seja com algum parente. Ei, nessa hora é momento de manter os olhos em Cristo. Quando você começa a tirar os olhos de Cristo, você começa a afundar. E foi isso que começou a acontecer com Pedro. Ao ver, sabe, o mar revolto, ao começar a olhar para o mar revolto, Pedro começa a afundar. Mas o Senhor prontamente estende a sua mão e o faz caminhar sobre as águas. E se o sol se pôr